Olá! Nesse vídeo, nós iremos continuar com o conteúdo sobre números complexos. Os números complexos são números em que uma parte é escrita por números reais e a outra parte por números imaginários, tendo a seguinte forma: A mais BI. Então, você vai observar que essa parte que representa o A é a parte dos seus números do seu número real. E essa parte onde eu tenho o B acompanhado do I, que é a unidade imaginária, esse B é a parte imaginária do meu número. Então, a forma de representação que nós iremos fazer será Z, que é igual a A mais BI. Lembrando, A e B são números reais, já o I é a unidade imaginária. Porém, quando você for representar esse par ordenado, você vai observar que você tem esse A representando a parte real e esse B representando a parte imaginária. Na forma algébrica Z, que é igual a A mais BI, você tem que observar o seguinte: nós temos a parte real, que é representada por A parte B, que representa a parte imaginária. Dessa forma, se eu tiver a representação Z, que é igual a 6 menos 3i, ou seja, é como se eu tivesse pego a equação do segundo grau, tivesse resolvido em nenhuma daquelas duas soluções. Aqui eu tenho uma somando e tenho uma subtraindo. Então, essa é a representação daquele valor subtraindo, por exemplo, para ficar mais fácil de você visualizar aí na sua imaginação. Então, quando eu falo desse menos 6, menos 3i, essa minha parte real vai ser o 6 e a minha parte imaginária vai ser o menos 3. Então, nesse caso, eu não representei o i aqui na minha parte imaginária. Eu representei apenas os valores reais. Dentro dessa representação, eu posso ter um número complexo, onde eu vou ter apenas a minha parte, eu não vou ter a parte real, ela vai estar excluída, e eu vou ter somente a parte imaginária. Então, eu vou ter a representação Z, que é igual a 8i. Então, essa parte real eu não possuo, ela vale 0, e eu tenho a parte imaginária que vale 8. Então, nesse caso, eu tenho um número imaginário puro. Quando eu tenho um número real, esse número real não possui o número imaginário. Então, eu tenho, por exemplo, Z, que é igual a 6. A parte real vale 6 e a parte imaginária vale 0. Ou seja, eu não tenho a parte imaginária. Utilizando o conjunto dos números complexos, nós podemos realizar as seguintes operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sempre nós iremos obedecer a ordem e a característica da parte real e da parte imaginária desse número complexo. Então, para poder fazer a soma com esses números, tendo a representação algébrica de dois números imaginários, Z1 e Z2, nós iremos identificar a parte real e a parte imaginária de ambos os números para podermos somar a parte real de Z1 com a parte real de Z2, bem como a parte imaginária de Z1 com a parte imaginária de Z2. Essa letra C e essa letra D aqui, elas são indiferentes, é só mesmo para diferenciar que eu tenho dois pares de números, dois números diferentes, né? Então, eu tenho dois valores diferentes para dois números complexos, tá certo? Desse modo, nós teremos Z1 e Z2, como eu já disse. Então, quando eu tenho Z1, eu tenho essa representação aqui, 3 mais 4i, e Z2, 6 menos 10i. Então, nós vamos somar os valores que nós temos, e lembrando que nós temos sinais aqui diferentes aqui entre os valores. Então, a gente vai ter que respeitar. Eu tenho que aqui 3 e 6, e como eles estão somando e são positivos, então eu irei somar. Já a minha parte, essa é a parte real.
Já na minha parte imaginária, eu tenho 4i somando e eu tenho menos 10i subtraindo. Então, por que foi colocado aqui entre parênteses? Porque para ficar mais fácil de você visualizar, onde eu tenho esse i, e eu já sei que quando eu terminar de realizar essa operação, eu vou apenas colocar o i multiplicando o valor resultante. Então, aqui eu tenho, na parte real, 3 mais 6, 9, menos 4 menos 10, me sobra menos 6. Menos 6 o quê? Menos 6i. Então, aqui eu tenho a parte real valendo 6 e a parte imaginária, menos 6. Da mesma forma que você fez a adição, você fará a subtração. Então, eu tenho aqui 3 mais 4i menos 6 menos 10i. Então, eu tenho a parte real, que é 3 e o 6. Então, eu tenho 3 menos 6, que está representado já aqui. Agora, eu tenho um sinal negativo, então a gente tem que prestar bastante atenção aqui. Menos vezes menos vai resultar em mais. Agora, eu tenho a parte imaginária, que é 4. Como é uma subtração, menos. Menos quem? Menos o menos 10, que já possui um sinal negativo. Multiplicado por quem? Por i. 3 menos 6 vai me dar menos 3. Como nós multiplicamos o menos vezes menos e mudou para o mais, ou seja, resultou em mais, eu tenho aqui o 4 menos vezes menos novamente vai resultar em um número positivo. 4 mais 10, 14. 14i. Agradeço imensamente a sua visualização, é sempre um prazer poder ajudá-lo. Agradeço pela participação ao longo das atividades e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!